Olá! Começa agora o Janela Educativa. No programa de hoje vamos falar sobre a primeira edição da especialização em Poéticas da Infância. Para conversar conosco está o coordenador do curso, Benício Bax. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, começa contando um pouquinho sobre como é a especialização. Bom, o curso de especialização Poéticas da Infância, Educação Infantil e Anos Iniciais é um curso pensado a partir das demandas que a Fevale verificou junto com os egressos e junto com a comunidade em geral, que sugeriram um curso voltado para uma educação de qualidade, mas que também pensasse as questões de interdisciplinaridade e a própria perspectiva de uma educação integral. Então, este curso, ele não nasce do nada, ele nasce justamente dessas demandas que a Fevale vê junto com seus egressos e a comunidade em geral. Então, ele é um curso pensado como um espaço de estudo, de análise, de reflexão e de conhecimento do fazer educativo como um processo criativo, envolvendo aí a contação de histórias, envolvendo também a musicalização infantil, envolvendo o próprio teatro e envolvendo as artes visuais. E qual é o público-alvo para quem é direcionado à especialização? Quanto ao público-alvo, inicialmente a gente pensa sempre nos cursos mais diretamente voltados, que seria o normal superior e o curso de pedagogia, então os egressos do normal superior e os egressos do curso da pedagogia. Mas também as licenciaturas e áreas afins, também, por exemplo, aqueles que compartilham desse interesse de fazer e pensar o fazer educativo como um processo criativo, articulado com a contação de histórias, com a música, com o teatro, com as artes cênicas. Também, talvez, as pessoas ligadas, por exemplo, à coordenação pedagógica das escolas, mais especialmente voltadas para a educação infantil e os anos iniciais. Comenta um pouquinho, professor, sobre os conteúdos que vão ser trabalhados. Quanto aos conteúdos, a gente pensou o curso em 4 movimentos. Cada um desses movimentos sempre culmina numa oficina. Os movimentos foram pensados a partir de movimentos criativos das próprias crianças. Então, nós temos o movimento roda, o movimento ciranda, o movimento arteiro e o movimento balanço. O movimento roda, a gente pensa, por exemplo, roda justamente pelo giro de ideias de imaginação que vai resultar na oficina Contação de Histórias. O movimento ciranda, um pouco essa perspectiva da harmonização do canto e do ritmo que vai culminar na musicalização infantil. O movimento arteiro, pensamos que entram aí em cena o corpo e a própria expressão artística, culminando daí na terceira oficina, que é a oficina de infância e teatro. E temos ainda um quarto movimento, que é o movimento balanço, que a gente propõe um pouco essa perspectiva das mãos tecerem os instrumentos e também tocarem esses instrumentos, que nós chamamos de, culmina na verdade na oficina de expressividades. Para quem se interessar no curso, qual é o perfil que a pessoa tem que ter? Quanto ao perfil, assim, nós pensamos assim, 3 ações que são básicas ao conhecimento, de qualquer conhecimento, qualquer perspectiva de conhecimento, que é o pensar, o conceber e o articular. Então, nós pensamos num egresso capaz de, por exemplo, pensar o fazer educativo como um processo criativo, articulando aí as questões, as interfaces, não tanto questões, mas as interfaces entre cultura, arte e educação, capaz de conceber o fazer educativo, novos jeitos de fazer educativo, não necessariamente o fazer educativo, mas novos jeitos de fazer educativo, numa perspectiva também de poder traduzi-los em pensares e novos saberes educativos, e também capaz de articular as linguagens artísticas na produção e desenvolvimento do conhecimento em sala de aula. E o curso, ele também não basta se inscrever para garantir a vaga, né? Os candidatos vão passar por um processo seletivo. Conta um pouquinho sobre esse processo. O processo seletivo, ele tem um duplo viés, ele tanto vai selecionar no sentido assim de ver até que ponto, por exemplo, o aluno que deseja o curso, talvez de uma outra área, se ele está diretamente dentro deste perfil, e também para conhecer o próprio programa, daqui a pouco poder tirar algumas dúvidas,
Então, o processo de seleção é análise de currículo mais a entrevista. Tá? E a entrevista justamente para poder já ter um breve conhecimento sobre o que é esse curso, o que ele propõe e até que ponto, por exemplo, o candidato também vai estar dentro deste perfil de curso. Então, professor, e depois que a pessoa conseguir a vaga, né, passar pelo processo seletivo e realizar o curso, como que está o mercado de trabalho para essa área? Bom, em termos de mercado de trabalho, o que é interessante dizer? Dificilmente, por exemplo, na área da educação, né, uma especialização vai resultar, por exemplo, numa agregação direta, por exemplo, em termos de mercado. Ele já está inserido no trabalho, o que ele vai ter é um diferencial em relação, por exemplo, ao próprio processo de entender o fazer educativo, por exemplo, num viés de processo criativo. Tá? E aí sim, isso o mercado está atento hoje, principalmente, por exemplo, numa lógica de novos saberes, de novas possibilidades de articulação de conhecimento, inclusive de novas possibilidades de articulação de culturas. Então, o diferencial dele vai estar mais dentro do próprio processo de trabalho no qual ele já se encontra inserido, não numa nova perspectiva de trabalho. Certo, então, professor, muito obrigada pelas informações. E as inscrições para o curso são feitas através do site fevale.br/cursos e eventos. Não perca essa oportunidade. E Janela Educativa fica por aqui. Acompanhe nossa programação no nosso canal no YouTube e curta nossa página no Facebook. Até mais!